Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aí de novo, postando mais um vídeo. Meu nome é Neia Pacheco. Eu resolvi fazer esse vídeo para falar com vocês, né? Então, muita coisa ainda para acontecer durante esse ano e eu quero deixar para você te impulsionar aqui nesse ano a crescer, te impulsionar nesse ano a sair do lugar, se mexer, se movimentar, fazer algo aí para agregar na sua vida, para trazer valores, para gerar um crescimento para você na sua área aí, onde você estiver. Então esse é o vídeo de hoje. Se você já está gostando, se inscreva no nosso canal, compartilhe. Se você gostar desse conteúdo, compartilhe esse conteúdo, ative o sininho para você receber mais vídeos aqui do nosso canal. Vou começar aí contando um pouquinho aí da minha história, né? Tenho recebido bastante feedback aí positivo aí do primeiro vídeo. Caso você não tenha assistido, assista ele, tá lá na íntegra aí no nosso canal. Olhe lá, passa lá, assiste aí o vídeo. Como que eu cheguei até aqui? Como que eu comecei a criar vídeos no YouTube? Né? Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre corri atrás das coisas. Eu sempre vi oportunidade nas coisas. Desde pequeno eu sempre trabalhei, sempre fiz unhas, né? Já cuidei de crianças, já trabalhei em casa dos outros, numa certa época da minha vida, quando eu me casei, né? Assim que eu me casei, no processo ali da maternidade, eu me vi em casa, né? Casada, grávida, com filhos, e assim que eu tive a minha filha, o tempo foi passando e eu precisava ter algo para conciliar assim na minha vida, entre a maternidade, o trabalho e ajudar em casa. Então eu comecei a pensar, pesquisar uma forma que eu pudesse trabalhar, que eu pudesse ter tempo para minha filha, né? Eu só tinha uma filha nesse momento, né? A Sara, a minha filha, hoje ela tem 6 anos. Então eu precisava ter uma renda, precisava ajudar meu marido, né? Ele nunca fez questão, mas eu sempre quis. Gente, sou nova, tô forte, com saúde. Então, né, esse é o momento de trabalhar. O momento de trabalhar é agora, de construir, de produzir. Então, foi assim que eu comecei, me deu esse start de começar a pensar em algo para trabalhar. Então, tinha muito tempo que eu não conversava com uma amiga minha de infância, né? De infância, do colegial, a Maria. E nós conversando, na nossa conversa, ela me falou que ela tinha feito pedagogia. Que ela tinha começado a estudar, que ela se formou na pandemia. E ela falou, nossa, nós que somos mães, nós que temos filhos pequenos, né, a gente precisa pensar no trabalho, que a gente fique em casa, que a gente tenha tempo para cuidar dos filhos, aquela história toda, né? Então eu gostei da ideia, comecei a pensar a respeito, né? A minha outra cunhada também, quando eu disse que eu ia fazer pedagogia, eu ia estudar, na verdade eu disse para ela que eu ia estudar. Aí quando eu disse para ela que eu ia estudar, né, a minha cunhada Ana Rafaela, ela falou, nossa, você tem cara de professora. Aí eu falei assim, é mesmo? Aí eu fiquei assim, porque na verdade eu tinha em mente fazer nutrição, gosto muito da área da saúde também. Aí quando ela falou, eu senti ali uma resposta. Aí eu fui lá, me inscrevi, né, na Unicesumar. Eu estudo na Unicesumar, uma excelente escola. Eu faço pedagogia EAD, né, no programa híbrido. Aí eu vou no polo de tempos em tempos fazer provas, né, presencial. E é uma escola boa, que eu consigo estudar nos horários em que minhas filhas estão na escola. Consigo me dedicar, fazer os trabalhos, porque vai chegar a época do estágio, né? Eu já fiz até estágio, vou contar para vocês a respeito do estágio. É uma faculdade, então, que me gerou muita oportunidade a pequeno prazo. A pequeno prazo eu já tive lucro e já tive oportunidade fazendo, estudando. Porque, gente, eu falo para vocês, a única coisa que faz a gente ficar igualado aqui na Terra é o estudo.
Então nós precisamos estudar. Precisamos estudar. Se você quer mudar a sua vida, mudar o futuro aí da sua família, busque essa alternativa de estudar, de se qualificar. Então, fazendo pedagogia foi aí que me deu start. Então, eu comecei pedagogia, né? São 4 anos. A pedagogia eu comecei em 2023. Gente, quando eu comecei em junho ou julho, se eu não me engano. Quando foi em outubro, eu já consegui a minha primeira vaga de estágio. Eu sou de Minas Gerais, eu moro em Belo Horizonte. Eu fiz uma inscrição em Nova Lima, que eu moro muito próximo aqui de Nova Lima, então eu consegui a minha vaga de estágio. E aqui a média salarial do estágio remunerado é em média de R$ 1.200 a R$ 1.500. Para quem estava em casa para trabalhar 6 horas, é uma ótima opção. Trabalhar 6 horas e receber entre R$ 1.200 e R$ 1.500. Então eu me inscrevi, fui para lá fazer o estágio. Trabalhei um período no estágio, então, porque o estágio assim, ele começa a partir do 2º período. Aí, quando eu cheguei na escola, eu descobri que eu tinha outras oportunidades. Estudando ainda, eu já poderia ser professora. Eu falei, gente, que legal, vou abraçar essa oportunidade. Como que eu faço? Aí procurei saber. Como que eu faço para ser professora? Como que eu faço para me candidatar? Aí eu descobri, né, que tinha um edital lá do professor de apoio, que a partir do 3º período ele poderia se candidatar. Então foi dessa forma que eu entrei na área de inclusão, né, de trabalhar com crianças que têm comorbidade física, intelectual, o TOD, o TEA. Meu primeiro trabalho assim, como professora, e eu me apeguei muito a esse trabalho, continuo nessa área porque eu gosto, né? Estou aguardando uma segunda chamada aí para voltar a trabalhar, porque no final do ano houve uma dispensa enorme aí para todos os professores, né, da área de inclusão. Mais de 300 professores da área de inclusão, a prefeitura demitiu porque eles tinham um novo programa, um novo contrato, então eles dispensaram, e a partir do ano de 2025 foi uma outra forma de contrato. Então eu me candidatei, estou aguardando a minha vaga para eu poder trabalhar aí no meu horário, né, no horário da manhã, para que eu tenha tempo para minhas demais tarefas ao longo do dia. Então foi assim que eu consegui começar a faculdade de pedagogia. Gente, aí você pensa, é caro? Não é caro. Todo início, gente, é difícil. Mas aquilo que nós temos, o conhecimento, ele agrega. O conhecimento, ele abre portas. E ninguém vai tirar de você aquilo que você aprendeu, ao contrário. Ele vai te gerar oportunidades. Foi assim que eu tive oportunidades, trabalhando ali eu gosto de creche, então eu trabalhei na creche, trabalhei no berçário, sempre sendo excelente. Agarre as oportunidades. Qual a oportunidade? No seu trabalho, você ser o melhor, você ser excelente no seu trabalho, você motivar as pessoas, não reclamar do seu trabalho, chegar no horário, que é uma obrigação nossa, né? É uma obrigação. A empresa, ela não é uma casa social. A empresa é um meio onde nós trabalhamos e nós temos deveres para cumprir. Então, nós temos que nos dedicar. Se você está ali no trabalho, você tem que se dedicar. Então, a primeira dica é essa: se dedicar, ser excelente ali no seu trabalho, né? Para que, quando tiver a oportunidade, o seu patrão, o seu encarregado, o seu chefe direto, ele vai se lembrar de você. Então essa é a primeira dica: ser excelente, ser pontual, estar ali para abraçar as oportunidades que vão aparecer. A segunda coisa é ser persistente, porque, como eu disse para vocês, não é fácil, né? Uma mulher, mãe, né? Quando eu comecei a estudar, a minha filha, aí depois eu estava grávida da minha segunda filha, a Esther. Hoje ela tem 2 anos, então eu estudava, né? Quando a minha filha dormia, assim, sabe, gente, naquela correria, mas sempre fazendo o meu melhor. Eu nunca perdi uma nota, nunca perdi um exercício, sempre fiz todos os exercícios,
sempre fiz todas as provas suando, me dedicando, porque eu sei que isso vai gerar para mim um benefício futuro, um benefício que não é, às vezes a gente começa a estudar, aí a pessoa acha que ela vai ter o benefício logo. Não, gente, com o tempo, com o passar do tempo, você vai ter a sua oportunidade, mas nós temos que começar. Não podemos ficar parado, né? Estagnado no tempo. Temos que ir ter esse start aí para começar a estudar, sair do lugar, sair da mesmice. Talvez você passou a sua vida inteira e você nunca tomou uma decisão de estudar, de se qualificar, fazer um curso técnico. No final do ano eu descobri, né, pelos editais, também perto da minha casa tem algumas escolas estaduais, eu tenho alguns amigos em comum que trabalham aí na escola estadual. Eu descobri que com o ensino médio e a pessoa tendo um curso técnico, ela consegue trabalhar na escola estadual, na secretaria, na administração, no cargo de ATB, que é assistente técnico básico. Eu até me inscrevi aí para essa vaga, porque eu também gosto da área de administração. Mas como eu estou na qualificação ainda de superior incompleto, e eu não tenho curso técnico e nem magistério, eu não me enquadrei na vaga. Mas olha para você ver, gente, é falta de conhecimento. Quantas pessoas, lógico, você tem que se inscrever no final do ano para essa vaga, porque quando você chegar lá na escola, eles vão olhar, né, o tempo de serviço, vão olhar os títulos, porque é assim, né, quando você participa de processo público, eles sempre olham os títulos. Por isso que eu ainda estou aguardando a minha vaga. Como eu disse para vocês no início lá, a minha amiga Maria, ela fez o concurso, né, como ela já é formada, pós-graduada, ela fez o concurso, ela passou, né, está aguardando agora só ser chamada para efetivar na sua área, mas ela está trabalhando na mesma inscrição que eu fiz, mas a numeração dela é menor, porque ela é formada, porque ela tem a pós-graduação. Então começa os títulos em editais, em concursos públicos, em PSS, eles começam assim, eles começam de cima para baixo. Então a partir do momento que você tem aí uma pós-graduação, você tem cursos complementares na área, eu tenho muitos cursos na área de inclusão, conta ponto a minha faculdade, conta ponto o tempo de trabalho que você tem. Você pega uma carta lá no seu trabalho, onde você trabalhou, e você anexa ali naquele processo seletivo, e isso conta ponto na sua classificação final. Mas, né, tudo tem seu tempo, tá tudo tranquilo, eu estou aí aguardando, e foi dessa forma. Aí você vai ver que me deu start de fazer vídeos, foi nesse momento, porque eu sabia que eu ia estar em casa, eu sabia que eu teria um tempo pela manhã para estudar, para arrumar a casa, para fazer uma caminhada, né, para cuidar um pouco de mim, para ir no centro. E eu também queria fazer um conteúdo, né? Eu estou estudando marketing digital e eu queria fazer um conteúdo na minha área. Comecei a pensar no marketing digital, o que seria bom para mim? Seria uma loja? Seria produzir? Seria divulgar os outros? Então eu entendi que eu gosto de produzir vídeos, que eu tenho algo para falar para as pessoas. Aí foi dessa forma que eu entrei, né, nos vídeos, como produzir vídeo para o YouTube. Aí foi dessa forma. A primeira coisa, então, é ter persistência, ser excelente. A segunda coisa é não desanimar. Não desanimar. Vai ter dias que vai ter dificuldade, vai ter dias que você vai querer desanimar, mas você tem que pensar a longo prazo. Talvez você, como eu, seja mãe, você tenha filhos. Então aí você vai pensar nos seus filhos, o melhor para os seus filhos. Eu, sabe, gente, quando eu me casei, eu não pensava em estudar, eu não pensava em tirar carteira, eu não pensava em ter carro. Mas quando eu tive minhas filhas, eu comecei a ver a necessidade de entregar algo para minhas filhas, para ter algo melhor para elas. E o que eu podia fazer é o que eu tinha em mãos. O que eu tinha?
eu tinha boa vontade de querer estudar, de querer crescer. Eu falei, então o estudo, ele vai me dar oportunidades. Aí eu comecei a estudar. Então foi dessa forma que eu comecei, tendo, gente, um propósito, um projeto. Você tem que ter um sonho. Você tem que ter algo que faça você se levantar, você produzir, você crescer. Tem que ter algo que venha gerar. O que faz gerar em você? O que gera em você algo para você querer crescer? Para você não querer estar na mesma situação que você estava em 2024. Sabe, é tudo muito rápido para você tomar uma decisão dessa. Mas você vai colher os frutos da sua decisão. Você vai colher o fruto da sua persistência, o fruto de não desanimar. Então, gente, muita gente começa e não termina. E isso não pode acontecer. Nós temos que iniciar. E no começo, meio e fim, nós temos que terminar o que nós começamos. Então, se esforce, busque. Eu não poderia ir na escola presencial. Eu gostaria de fazer um curso presencial, mas no momento eu não posso. Então, o que eu procurei? Um curso EAD que se enquadrasse dentro das minhas condições. E deu certo. Então, se deu certo para mim, vai dar certo para você também. Tem algum curso, tem algo que você pode fazer que vai dar certo para você. Seja na venda de um doce, seja na venda de um bombom, seja fazendo, consertando roupas, seja fazendo artesanato. Mas nós temos que agarrar as oportunidades. Tudo que vier às nossas mãos, nós temos que nos dedicar para crescer. Para que através do nosso trabalho, com o tempo, nós vamos crescer, nos dedicando naquilo que nós nos propomos a fazer. Então, não pare, não desista, não desanime. Tem um ano de 2025 diferente. Não termine o ano de 2025 da mesma forma. Se começou um projeto para emagrecer, corra atrás do seu projeto. Se começou um projeto para estudar, corra atrás. Eu tenho um sonho de tirar a carteira de motorista. Vá atrás do seu sonho. Busque, se qualifique, junte dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Guarde o dinheiro. Não faça dívidas. Outra dica aí para você de bônus no ano de 2025. Não faça dívidas. Viva com aquilo que você tem. Então, gente, vamos ter cautela, vamos fazer uma coisa de cada vez. Seja diferente no ano de 2025. Então, número 1, agarre as oportunidades. Número 2, estude, se qualifique. Terceiro, seja excelente, não desista, persista. Quarto, não faça dívidas. Viva com o que você tem. Então, gente, é dessa forma. Não tem outra forma de crescermos, né? Nós precisamos dessas dicas, precisamos ter oportunidade, nos empenhar em querer crescer, em querer avançar, em querer ser diferente. Então é isso. O que eu queria deixar para vocês aqui hoje é essa dica, que muitos têm me perguntado, né, falado comigo assim até pessoalmente para falar sobre esse assunto. Então eu quis compartilhar com vocês aí um pouco aí da minha trajetória, que ainda está sendo escrito. Cada dia a nossa vida ela vai agregando valores, ela vai agregando movimento. A nossa vida ela não para, a nossa vida ela vai andando, as coisas vão girando. Então nós temos aí que agarrar as oportunidades. Muito obrigado por assistir o vídeo. Obrigado, nossa, por chegar até aqui, por me ouvir. Se você gostou, deixe nos comentários, dê um feedback. Muito obrigado por assistir o vídeo. Aguardo vocês no próximo vídeo.